Olá amigos, estamos de volta ao nosso nono vídeo aí da nossa série Mais Gestão. Hoje para nós falarmos para vocês sobre a questão da documentação do DIC. Primeiramente quero pedir desculpas aí à nossa audiência por a gente não ter podido publicar na semana passada o nosso vídeo da semana, mas foi em função de alguns probleminhas de agenda, a gente não conseguiu fazer o vídeo para vocês na semana passada. Mas hoje a gente está de volta aí com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, para falar para vocês então sobre a questão da documentação. Então quando a gente fala de documentação do DIC, é bem importante que a gente tenha primeiro uma noção clara, né, do que a gente precisa fazer. Sem fazer uma apologia de crítica, mas talvez até criticando, o nosso sistema do DIC, o atual, né, a última versão, ele ainda está um pouco retrógrado, né, quando ele fala da exigência de nós termos manual, nós temos procedimento, nós temos instruções de trabalho, que são condições, na verdade, de uma gestão que já está ultrapassada. Porque se a gente for olhar o sistema do DIC, ele é versado, né, baseado no sistema de gestão ISO 9000, ainda da versão de 1994, quando nós tínhamos a necessidade, naquela época, de termos todo um conjunto de documentos, porque nós tratávamos até então de garantia da qualidade. E hoje a gente não fala mais de garantia da qualidade, né? A gente fala de gestão da qualidade. Então talvez não tenha ficado muito claro ainda, ou não é tão claro para todas as pessoas, quando a gente fala de procedimento, né? O que é um procedimento? O procedimento é você dizer o que você faz, como você faz, quem faz, quando faz e onde registra. Então, se você tem um procedimento, se você descreve o que você faz e como você faz, não necessariamente você precisa ter um procedimento, você precisa ter uma instrução. Você pode fazer todas essas descrições em um único documento. Ou até mesmo usar um documento terceirizado, onde você já tenha essas descrições do que é feito e de como é feito. Então é bem importante porque a gente infelizmente vê ainda em muitos laboratórios uma burocracia de documentos com muitas instruções de trabalhos, com vários procedimentos, com vários manuais, quando na verdade, se esse conceito de procedimento está claro, a gente pode reduzir drasticamente essa documentação e colocar todas as informações em manuais operacionais do processo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu não preciso ter um procedimento, por exemplo, para a recepção. Eu não preciso ter uma instrução de trabalho específica para um item da recepção. Eu posso ter todo o processo de recepção em um manual operacional da recepção, onde neste manual operacional eu vou então descrever as principais ações em forma de procedimento, e onde houver a necessidade de detalhamento de uma operação, que seria uma instrução de trabalho, eu vou da mesma forma neste manual, neste documento, fazer então dar esta maior abrangência então, né, sobre aquela operação na forma de uma instrução dentro do próprio manual. Então eu posso reduzir aí, em vez de eu ter procedimentos, instruções, eu ter apenas um documento para cada processo ou para cada setor, onde eu consiga atender às necessidades desta documentação para atender os requisitos que precisam estar escritos e procedimentados. O que é importante ressaltar, e aí sim, independente do nível de documentação que você vai ter no seu laboratório, é que você precisa aí sim ter um cabeçalho, né, com identificação do laboratório, com o nome do documento, com o número de páginas, com situação de revisão.
Isso sim, né? O cabeçalho ele precisa existir em todos os documentos, preferencialmente em todas as páginas do documento, e também um rodapé, né? Um rodapé com alguém que elaborou e alguém que aprovou este documento. Então você pode ter um cabeçalho que vai constar em todas as páginas do documento e um rodapé com elaboração e aprovação apenas na primeira página do documento. Então você vai reduzir a sua quantidade de documentos, você vai ter muito mais condições de fazer a gestão dessa documentação e você vai, então, conseguir trabalhar melhor e até disponibilizar com mais facilidade e controlar essa documentação para os seus usuários. A partir desses documentos, então, também, né, cada processo ele tem que gerar uma evidência. Então, para gerar essas evidências, nós vamos construir os nossos formulários. Tá? E o formulário original, ele também deve ter o seu cabeçalho, né, o seu conteúdo lá onde nós vamos fazer os registros das operações, e um rodapé de aprovação. Então, na verdade, nós podemos reduzir o nosso nível de documentação a 2 níveis apenas, né? Ao nível de manuais e ao nível de formulários. Depois de ter esses documentos, então, estabelecidos para cada processo, para cada área, nós temos que fazer o controle, né? Porque uma vez por ano, no máximo, a gente tem que verificar a questão se o documento ainda está válido ou não. Então, nós precisamos ter uma lista mestra de documentos, onde lá vão constar todos esses documentos, tanto de origem interna quanto de origem externa, né? Todos os documentos válidos, e a gente vai fazer, então, uma revisão anual dessa documentação. Preferencialmente que nessa lista mestra contenha a identificação do documento, o número do documento, seu número de revisão válida, né? A data de aprovação do documento e a distribuição que ele tenha sido dada, né? Quantas cópias nós distribuímos para cada setor. Então é bem importante que a gente tenha, é fundamental, na verdade, que nós tenhamos esse controle das cópias válidas distribuídas, né? Para que a gente possa, a partir do momento de uma revisão que um documento se tornou obsoleto, nós possamos recolher essas cópias obsoletas para que nenhuma fique em uso e a gente possa então distribuir a nova cópia aos usuários e fazer novamente o registro então na nossa lista mestra de documentos. Então é bem importante chamar a atenção de vocês em relação à questão documental, né? Porque todo o formulário, enquanto ele não é preenchido, ele é um documento. E a partir do momento que ele é preenchido com a informação, né, com a evidência de que a operação foi executada, ele passa a ser um registro. E passando a ser um registro, então a gente tem que ter alguns cuidados especiais com esses registros, né? Que é, por exemplo, quem tem acesso a esses registros, onde nós armazenamos esses registros, se em meio físico, se em meio eletrônico, por quanto tempo esses registros ficam armazenados, né? A gente sabe que os registros analíticos, né, e os registros operacionais do laboratório, eles têm que ficar por no mínimo 5 anos. Então, assim, a gente tem que determinar para cada tipo de registro por quanto tempo eles vão ficar guardados e qual destinação a gente vai dar posterior a esse tempo de guarda, né, que é a disposição desses registros. Então, o que a gente vai fazer com eles posteriormente ao tempo de guarda. Então, quanto aos requisitos de documentação, isso é bem importante, né? Nós sabemos que nós podemos construir o nosso sistema de gestão com 2 tipos de documentos, que são os manuais operacionais e os formulários, e que esses formulários, a partir de serem preenchidos, eles se tornarão registros. E os registros, então, nós precisamos determinar o controle deles, para que a gente possa fazer a rastreabilidade e acessá-los quando requerido internamente ou até mesmo por um órgão externo que venha nos fiscalizar. Então é bem importante que vocês tenham essa noção.
Também é importante falar para vocês sobre a questão dos registros, dos documentos analíticos, né? A gente vê em alguns laboratórios que o laboratório ele utiliza a bula do kit e ainda ele tem uma instrução de trabalho ou um procedimento que fala exatamente o que tem na bula do kit. Então ele tem dois documentos que na verdade um não serve para nada, que seria a instrução ou o procedimento que ele construiu. Então o que eu aconselho vocês que é uma boa prática fazer? Vocês validem a bula do kit, criem um bulário e utilizem este bulário, para não precisar ter um procedimento, para não precisar ter uma instrução daquilo que vocês já têm na bula. Até porque na prática é a própria bula que vocês utilizam. Então vocês criem um bulário, né? O responsável técnico vai aprovar esse bulário, colocando a sua assinatura, uma data de aprovação, e este bulário vai passar a ser então a documentação que vocês vão utilizar na área analítica, sem necessidade de ter procedimentos ou instruções. Obviamente, né, onde vocês não tiverem bula, onde vocês tiverem técnicas in-house, aí vocês precisarão construir o procedimento ou a instrução ou o manual, né? Eu, de novo, volto a insistir na questão do manual. Por exemplo, se nós temos várias técnicas, né, que são in-house, por exemplo, sei lá, na bioquímica, que dificilmente hoje a gente tem, mas digamos que tenhamos, né, algumas técnicas in-house na bioquímica, nós vamos criar então o nosso manual de bioquímica e dentro desse manual nós vamos colocar lá então todas as nossas técnicas in-house e vamos criar então o nosso manual operacional de bioquímica. Então essa parte documental é muito importante vocês terem esse esclarecimento para que a gente não burocratize o nosso sistema de gestão. Não é requisito burocratizar. Requisito é a gente poder fazer uma boa gestão da documentação, ter essa documentação sob controle, ela estar disponível para os usuários e os usuários treinados para usá-la conforme requerido pelo sistema de gestão. Certo, meus amigos? Então, assim, quanto ao requisito de documentação do DIC, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para que nós sejamos prático, objetivo e que nós possamos atender aquilo que é necessário para o sistema de gestão, sem burocratizar o nosso sistema. Então, um grande abraço para vocês, espero que este vídeo, né, seja proveitoso aí para o sistema de gestão da qualidade de vocês. E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, aí, com mais um vídeo da nossa série Mais Gestão, falando da questão do arquivamento de documentos e registros, que é o próximo item do DIC. Então, um grande abraço. Aqueles que gostarem do vídeo, deixem um joinha aí embaixo, né? Compartilhem o vídeo, curtam a nossa página, visitem o nosso site, conheçam o trabalho que a gente faz, porque a gente faz esse trabalho para auxiliar vocês. Grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um vídeo da nossa série Mais Gestão.